Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Musculatura Espiritual. No episódio de hoje eu vou trazer algumas reflexões e experiência pessoal com o processo das recaídas. Quem aí nunca teve uma recaída? Acredito que todos vocês, porque as recaídas fazem parte da nossa jornada aqui na escola do planeta Terra. E é importante a gente entender as recaídas, por que elas acontecem e como que a gente pode navegar através dessas recaídas. E o que é esse processo de recaída no contexto de desenvolvimento pessoal, espiritual, autoconhecimento? Esse processo se refere aos momentos que, após um período de progresso, de evolução, crescimento, a gente acaba experimentando um retrocesso, como se a gente estivesse dando um passo para trás nos hábitos, comportamentos ou estado emocional que a gente já conquistou. E isso pode acontecer por diversas razões, como mudanças ali na vida, falta da prática contínua das novas habilidades, mudança de prioridade, estresse, relacionamento, enfim, e vai acontecer porque é importante a gente entender que a recaída ela faz parte da vida, porque a vida ela não é uma jornada, não é uma linha reta, ela é feita de ciclos. Então, entender e lidar com a recaída de uma forma compassiva é crucial para a gente continuar na jornada do desenvolvimento sem desânimo, sem culpa, sem auto-julgamento, sem auto-sabotagem, né? Então, assim, o crescimento espiritual e pessoal, ele não é linear. Ele é feito de altos e baixos, avanços e retrocessos. E as recaídas, elas são parte natural do processo, porque a vida ela é cíclica. Até para nós estarmos vivos, a linha da vida, né, aquela linha que é até mostrada, eu não sei exatamente como é que fala, mas no quadro, dentro do quadro médico, né, quando ela está reta, assim, a pessoa, ela morreu. Ela já não está mais aqui. Quando ela tem os altos e baixos, ela está vivendo, porque a vida ela é movimento. Sem movimento, a gente morre. Sem movimento, que é a respiração, né? Inspirar, expirar, a gente morre. Então, vou estar trazendo aqui algumas reflexões. Há 2 semanas, eu participei de um retiro xamânico aqui em Miami. Foi um final de semana maravilhoso com a Max Tovar, que é uma grande mentora e professora para mim. Inclusive, tem aqui no Musculatura Espiritual um podcast com ela. Eu já participei de vários trabalhos com a Max em Miami, no Monte Shasta, em Sedona. Fiz a reprogramação energética com ela. E desde que eu conheci ela, eu tive um verdadeiro salto quântico no meu desenvolvimento pessoal e espiritual, e ela tem uma contribuição imensa na minha jornada. E lá no retiro, eu pedi para ela falar sobre a recaída, porque eu mesma já experienciei ao longo do meu processo de autoconhecimento, evolução. Eu já me trabalho há muitos anos e a recaída ela faz parte. Então, quando eu aprendi a aceitar mesmo, que faz parte, a gente ressignifica muita coisa. Inclusive, lá no YouTube da Max tem um vídeo sobre recaída. Eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio, né? Então, assim, antes de eu trazer mais, eu vou compartilhar um pouco do que ela falou com a gente, com o grupo que estava lá no retiro, né? E ela traz assim, uma explicação muito, muito clara. Se você não acompanha, não segue ela, eu recomendo demais, porque é muito bom. Então, assim, ela fala ali, primeiro a gente está no fundo do poço, né? E ali, diariamente, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, padrão de pensamento, a gente, como se estivesse cavando ali um buraco, né? A gente está totalmente no piloto automático, não percebe nada, está totalmente ali no comportamento da vítima, né? Você está ali no buraco.
aí você, de alguma forma, você tem ali a primeira fase do despertar, você encontra alguém que te traz uma luz, te mostra, né? Pode ser um mentor, um amigo, um professor, e mostra que é você mesmo que está cavando o buraco. E aí você para de cavar. E aqui é exatamente quando a gente começa a assumir a autorresponsabilidade da nossa vida, de sermos o motorista e não o passageiro. Eu falo muito sobre isso aqui no podcast, porque faz muita diferença, sabe? Isso te dá aí um salto. Então você tá ali, você fala, ok, nossa, né? Sou eu que tô cavando aqui, eu tenho uma autorresponsabilidade. E aí você começa a levantar a cabeça. Você vai escalando, vai ali subindo a escada. Só que aí você tem uma recaída. E quando você tem essa recaída, você acha que o mundo acabou. Você se culpa, você coloca um fardo imenso em você, né? Se julga, é um auto-julgamento. Meu Deus, como que você teve essa recaída? Caramba, nossa, eu já achei que eu estava indo super bem, já passei por isso, já estou fazendo o X movimento há tantos anos, né? Nossa, eu já tenho uma consciência, a consciência ela já vai expandindo, você acha ali que você nunca, aí quando você tem essa recaída, que você nunca vai sair daquele lugar, porque você achava que você já estava ali mega evoluído e caramba, você teve a recaída. Só que aí, com o tempo, você recupera para o lugar, você não tem a recaída e vai para o lugar onde você começou, você vai a partir de onde você já tinha conquistado, de onde tinha construído. E aí vem a recaída novamente. Só que quando ela vem, agora você já sabe como que você sai, como que você supera essa recaída. E aí você já não fica mais refém, já não tem mais tanta culpa, tanto auto-julgamento, tanta punição, porque você já construiu a musculatura espiritual. E esse termo é um termo que eu amo, é o nome do podcast, já falei aqui, né? É um termo que veio da Max, num dos trabalhos que a gente fez. Ela batia assim muito forte, falava, vocês têm que construir a musculatura espiritual. E faz muito sentido isso, né? Porque não é só a nossa musculatura física, é a musculatura espiritual, emocional, enfim. E aí, o que ela trouxe mais também, né, que bate com muita linha de estudo que eu já fiz, que é, de acordo com a neurociência, a gente só pode controlar duas coisas, foco e comportamento. E a neurociência, o que ela faz? Ela é o estudo de como o cérebro e o sistema nervoso funcionam. Ela investiga como que as células nervosas, né, que são chamadas dos neurônios, trabalham e se comunicam para controlar o corpo e a mente. Então, isso ajuda a entender como que a gente pensa, sente, o nosso padrão de comportamento. Então, em termos bem simples, a neurociência ela tenta descobrir como que o cérebro faz nós sermos quem somos e como ele controla tudo que a gente faz, tá? Então, de acordo com a neurociência, com esse processo, eu só posso fazer duas coisas, que é o foco e a construção. Então, eu escolho, através do meu poder de escolher, onde eu vou colocar o foco. E aí, eu vou focar na construção e não na queda, como a Max falou, porque muitas vezes a gente fica ali olhando, o que não deu certo, né? Se cobrando e não celebrando as pequenas vitórias que a gente fez. Muitas vezes a gente quer ir do ponto A para o ponto B assim, num estalo de dedos. A gente, né, desaprendeu a construção, é uma construção. E para construir leva o quê? Tempo. A gente precisa de tempo para construir. Então, eu vou escolher colocar o meu foco na construção e não na queda. E aí, vou fazer novamente melhor a cada momento. Porque a recaída, ela vai acontecer para todos nós. Isso é certo, vai acontecer. Você já ouviu falar naquela frase que fala mais ou menos assim, tudo que a gente foca aumenta. Então, você pode escolher onde você vai colocar o seu foco. Onde você quer aumentar, onde que você quer dar importância,
tá? E aí, em cada recaída, eu vou estar mais forte, continuando a construir a musculatura. Recaída significa cair novamente. E a Max falou que a recaída ela é uma dádiva para quem levanta. Porque quem não ousa levantar jamais terá recaída. Né? Isso é a maior verdade. Então é uma forma da gente ressignificar e não se autocobrar tanto, tá? Porque tem imensas causas, né? Que, como eu já falei antes, que podem nos levar a essa recaída, um estresse, algum evento que está acontecendo no nosso momento de vida que seja desafiador, falta de apoio, a natureza da nossa mente humana, né, que tende a regressar a padrões familiares nos momentos de mais vulnerabilidade. Por isso que é muito importante a gente ter essa consciência do que é a mente consciente, a mente subconsciente. Tem episódio aqui também que fala sobre isso, né? E aí como é que a gente navega por esse desafio da recaída? Primeiro, eu sinto assim que é reconhecer que ela vai acontecer e aceitar. Aquela frase, aceita que dói menos, é verdade, aceita. Então, como que a gente faz isso? Trazendo consciência. Reconhecer que a gente está passando por uma recaída, ter essa consciência é o primeiro passo para lidar com qualquer desafio. E aí aceitar. Elas são normais, elas fazem parte do nosso processo de crescimento. Evite a autocrítica. Reconheça e valorize as suas pequenas vitórias e cada degrau que a gente sobe é sim uma conquista e faz parte dessa construção, né? Então, deixa de lado os resultados imediatos, tá? Se acontecer, ok, mas não coloque o seu foco nisso, coloque o seu foco na construção. Trazer também autocompaixão, gentileza, se tratar com a mesma gentileza, compreensão, carinho, atenção que a gente ofereceria para um amigo se estivesse passando por uma dificuldade. Como que você falaria? Qual conselho que você daria para um amigo, um parente, um parceiro, uma parceira, um irmão, uma irmã que está passando por uma dificuldade? Dessa mesma forma, você deveria falar com você de uma forma gentil, amorosa. Focar também em afirmações positivas para combater o pensamento negativo, a autocrítica, falar na frente do espelho, se abraçar, se elogiar. É um exercício que eu adoro fazer, né? Porque dentro da neurociência levam 21 dias para a gente fazer uma nova construção neural, que isso tem tudo a ver com o hábito. É por isso que a gente vê muito assim, limpeza de 21 dias, meditação de 21 dias, porque é o tempo, mais ou menos, que leva para que o cérebro faça essa nova construção e aquilo vire um novo hábito, tá? Uma outra coisa para fazer também é reavaliar, revisitar as suas práticas e os hábitos que estavam funcionando para você antes da recaída. E aí você pode se perguntar o que mudou. E como que você pode reintroduzir ou ajustar as suas práticas, tá? Eu tive muita, assim, dificuldade, tá? Quando eu tinha ali uma agenda toda organizadinha, né? Eu acordava cedo, eu fazia minha meditação, eu fazia minha atividade, eu tinha uma rede de suporte aqui, quando meu segundo filho era muito pequeno, né? Então eu podia fazer tudo isso. E aí quando eu deixei de ter, nossa, eu briguei muito, assim, eu tive uma recaída no sentido assim de fiquei estressada, eu não aceitava e eu queria continuar fazendo as coisas da forma que eu estava fazendo, porque aquilo estava funcionando na minha vida. Quando eu aceitei que não vai rolar, neste momento não vai rolar da forma que você estava fazendo, você vai precisar fazer um ajuste, ajustar a sua prática, a sua rotina. Nossa, isso foi libertador, sabe? Estabelecer também metas que são realistas para o seu momento de vida, tá? A vida, ela é cíclica, ela vai mudando. Então, isso para mim fez toda a diferença, tá? E também buscar apoio, ter uma comunidade, tá? Seja um grupo de apoio que te possa oferecer encorajamento,
um grupo, assim, amigos, um ombro com quem você possa conversar, ou seja, um terapeuta mesmo, um profissional, um mentor, um guia espiritual, alguém que te traga uma perspectiva e um suporte para te ajudar nesses processos. E, por último, a prática, né, do mindfulness, da meditação, do nosso estado de presença, praticar a presença e a atenção plena, estar presente no momento, observando pensamentos, sentimentos, sem julgamento, sendo o que é, sem se julgar. Isso é muito, nossa, é muito bom. Eu vejo no meu próprio processo, isso te traz um senso de equilíbrio, de calma interior que reverbera em todas as áreas da vida, né? E trazer essa presença para tudo, né? Com o cuidado que você tem com o corpo, na sua alimentação, no exercício físico, na sua rotina de sono, de preparo. Isso te traz relaxamento. E me veio mais uma coisa aqui, que é essa redefinir o que é sucesso, tá? E focar na jornada ao invés do destino, porque muitas vezes o destino pode ser que a gente queira mudar a rota no meio, e aí você se permitir fazer mudanças, se permitir, mudei de opinião, mudei aqui o meu foco, né? E não se cobrar tanto, e durante esse processo celebrar as pequenas vitórias, o pequeno progresso, ao invés de só focar ali no destino, na meta grande. Isso ajuda demais a lidar, tá, com todo esse processo. Então, em conclusão, a recaída no desenvolvimento pessoal e espiritual, ela é natural e ela é inevitável. Aceita e traga consciência, autocompaixão, uma atitude de aprendizado. Fazendo isso, você não vai apenas superar a recaída, mas também vai fortalecer o seu crescimento, a sua resiliência, a sua musculatura espiritual, mental, emocional, física, tá? Todo o seu corpo, assim, a gente tem aqui o nosso veículo para estar aqui na 3D, no planeta Terra. A gente tem 4 corpos, que é até o episódio anterior a esse que eu gravei: o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. E no desenvolvimento a gente acaba desenvolvendo todos eles, tá? Então você vai fortalecer todos eles, e lembre-se de que cada passo, incluindo os passos para trás, as recaídas, eles fazem parte da jornada contínua de autodescoberta, de evolução, de desenvolvimento, de conexão com o seu verdadeiro eu, com a sua alma, depois com a sua mônada. Então, desejo aqui que a sua recaída seja leve, tá bom? Até o próximo episódio.